Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, nós vamos ler um trecho do capítulo 21 e depois todo o capítulo 22. Nosso tema é Abraão em Moriá. Gênesis 21, versos 1 a 8. O Senhor visitou Sara conforme havia falado, e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado, sobre o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaque no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou seu filho, conforme Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por isso Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? No entanto, dei-lhe um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque desmamou. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo e preparou seu jumento, e tomou 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os 2 iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Estou aqui. Então o anjo disse: Não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, pelo que se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde o céu: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar.
e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. Todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Amém. Pai Celeste, obrigado pela palavra do Senhor e pedimos que o Senhor nos ilumine nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos um dos textos mais importantes e também mais chocantes da Bíblia, que é quando o Deus dos Hebreus, Deus de Israel, pede um sacrifício humano, coisa que supostamente só os deuses dos pagãos fariam. O que é que isso significa, afinal de contas? Quero ler um trecho aqui, alguns talvez já conheçam. A forma como Kierkegaard descreve num dos trechos do Temor e Tremor, como ele descreve esse primeiro momento da história de Abraão. Não sei quantos irmãos já pensaram nisso, mas não somente o pedido é muito difícil, mas veja uma situação, Abraão teve que andar aí 3 dias. Imagina Abraão andando 3 dias no deserto, ou naquela região, e pensando no que ele tinha que fazer. 3 dias de silêncio do lado de Isaac. Isso com certeza demorou muito mais do que 3 dias. Foi uma viagem de 1000 anos, de onde eles estavam até aquele lugar onde ele tinha que fazer o sacrifício. E ele fez a viagem. O que é isso que Abraão fez, afinal de contas, e como será que ele ficou por dentro numa viagem dessa? Diz Kierkegaard, imaginando a situação. O rosto de Abraão era como o de um bom pai, o olhar doce e a voz exortavam. Mas Isaac não podia compreendê-lo. A sua alma não lograva elevar-se tão alto. Abraçou os joelhos de Abraão, rojou-se aos seus pés, pediu-lhe piedade, implorou pela sua juventude e pelas mais doces esperanças. Falou das alegrias da casa paterna, evocou a tristeza e a solidão. Então Abraão levantou, pegou-lhe na mão e caminhou, e sua voz exortava e consolava, mas Isaque não podia compreendê-lo. Abraão subiu a montanha de Moriá, Isaque não o compreendia. Foi então que, tendo se afastado um pouco do filho, Isaque lhe tornou a ver o rosto, dessa vez alterado, o olhar feroz e as feições aterradoras. Agarrou Isaque pelo peito, lançou-o na terra e disse: Estúpido, supões que sou teu pai? Sou um idólatra. Crês que obedeço às ordens de Deus? Faço o que me apetece. Então Isaque, fremente, em grande angústia, gritou: Deus do céu, tem piedade de mim. Deus de Abraão, tem piedade de mim. Sê meu pai, porque já não tenho outro na terra. Mas Abraão ciciava: Deus do céu, dou-te graças. Mais vale que pense ele ser eu um monstro, do que ele perca a fé em ti. Quando chega o tempo do desmame, a mãe enegrece o seio, porque manter o seu atrativo será prejudicial ao filho que o deve abandonar. Assim ele acredita que a mãe mudou, embora o coração dela continue firme e o olhar conserve a mesma ternura e amor. Feliz aquele que não tenha que recorrer a meios ainda mais terríveis para desmamar seu filho.
Aqui é uma especulação, né, de Silêncio, que é um dos personagens, na verdade, um dos pseudônimos, né, de Kierkegaard. Mas é interessante como ele descreve a situação. O que é que Abraão podia dizer naquela hora, em que ele amarra Isaac e diz, agora você vai morrer e eu vou te matar? Por quê? Porque Deus mandou. O mesmo Deus que você tem que crer. O Deus que eu recomendo que você creia, me ordenou que fizesse isso. Então, quem que é Abraão? É um psicopata? É um assassino? É o que dá para pensar nessa situação. Se realmente não houver Deus, é um alucinado, é um assassino. E que Deus é esse, afinal de contas? Que Deus é esse que pede uma coisa dessas? Então, esse não é só um dos textos mais belos. Em primeiro lugar, e a gente tem que perceber isso, é um dos textos mais terríveis da Bíblia. É terrível porque aqui todas as ilusões da divindade, como de que a divindade seja um princípio racional, abstrato, como os gregos gostavam de pensar, ou pelo menos os gregos que tinham educação filosófica, então aqui vai para o saco. Como dizia Pascal, definitivamente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o Deus dos filósofos. Toda previsibilidade, toda segurança, ela se arrebenta nesse texto, porque você busca a Deus para ter segurança. Não é isso o que as pessoas dizem da religião? É isso que você deve ter ouvido algum professor universitário mal informado, que provavelmente nunca leu a Bíblia, dizendo que a religião serve para dar consolo. Diga isso para Abraão. Diga isso para Isaac, depois de passar por aquilo. Como é que será que o Isaac via Abraão? Será que eles conversaram depois disso? O Kierkegaard especula que talvez não. Talvez não. Talvez Isaac, a relação entre Abraão e Isaac tenha acabado ali. Ainda que Isaac soubesse que ele era filho do Abraão e assim por diante. O patriarca, né, o eleito por Deus, tem segurança nenhuma. Você crê em Deus, Deus te faz promessas, ele diz que você vai ter um filho, depois de te enrolar, quando você está com 100 anos, ele te dá um filho, e aí depois ele manda você matar o filho. A religião não é fácil. O cristianismo não é fácil. É mais fácil realmente ser ateu. Aí você não tem que se incomodar com essas loucuras da divindade. Deus aqui é uma força completamente, ou parece ser, selvagem, supramoral. Ele parece que não está preocupado em te dar segurança nenhuma. Quem é Abraão diante dessa potência sobrenatural? O que Abraão se torna diante disso? Porque a tradição cristã diz que ele é um herói. As religiões abraâmicas tratam-no como um herói da fé, mas será que ele é realmente isso? Ele chegou bem perto de ser, de um ponto de vista puramente moral, um assassino. Ele chegou muito perto de ser tão somente isso. Ele não realizou um grande ato de serviço à humanidade. Ele poderia ter sacrificado seu filho, porque por esse sacrifício ele ia salvar alguém. Isso podia acontecer, por exemplo, se ele tivesse que escolher entre desviar do seu filho, que ele encontra na rua, ele está vindo de carro em alta velocidade, o filho entra na frente, ele pode pegar o seu filho, ou ele pode acertar uma família que está atravessando a rua do outro lado. E aí ele decide, quem que eu vou salvar? Então ele olha e fala, mas eu não posso acabar com a família por egoísmo. E aí ele, não tendo para onde desviar o automóvel, ele acerta o filho. Especular uma situação. Então, esse sujeito realizou um ato de abnegação. É um sacrifício moral,
você pode dizer isso. Há vários sacrifícios morais que você poderia realizar. Mas se o Abraão, qual é o sacrifício moral? Qual é o bem maior ao qual Abraão sacrifica o filho? Que benefício a humanidade recebe de Abraão ir lá imolar seu filho? Nenhum. Do ponto de vista de uma moralidade terrena, é, por todas as perspectivas, indefensável. O que a gente descobre sobre isso? Vamos prestar atenção no nosso texto. Em primeiro lugar, o que o texto diz sobre essa relação de Abraão com Deus? Goste você disso ou não? Em primeiro lugar, gente, que Deus é absoluto. Há um dever absoluto para com Deus que transcende todos os outros deveres. E isso significa, sim, e é a única forma possível de compreender isso, que diante do dever absoluto que é Deus, todos os outros deveres são relativos, incluindo os deveres com o seu próprio filho, com o seu próprio pai, com sua própria mãe, com sua própria mulher e até com você mesmo. Nesse dever, que é absoluto, o indivíduo se refere de forma absoluta àquele que é absoluto. Então você é completamente, inteiramente entregue a esse que é absoluto. Se você está se relacionando com alguém que é absoluto, então não existe uma parte de você que possa se evadir a essa relação. Impossível, é absoluto. Se você olhou e disse, isso é o absoluto, então você está absolutamente condicionado por essa realidade. Abra sua Bíblia em Lucas 14. Lucas 14, verso 25. Então você pensa assim, Deus é mau, mas Jesus é bom. Amém? Ninguém disse amém. Lucas 14, 25. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse, se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Qual é o rei que antes de entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem com ele com 20.000, contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E aí você decidiu ir para a igreja. Não, porque a religião é importante. A gente tem que ter uma espiritualidade. Jesus é bom. Orar é bom. Vou na igreja. Aí você vai na igreja. E você acha que você vai gastar na igreja o seu dízimo. Você acha que você vai gastar os R$40 que você tem no seu bolso? Só que essa torre, meu amigo, é muito mais cara. Porque você não está se aproximando do Santo Expedito para pedir uma graça, né, do São José, ou do Espírito, sei lá das quantas. Você está se aproximando do absoluto. E o absoluto, você só pode se relacionar absolutamente. Não tem outra relação. Quanto vai custar?
vai custar até o menor fio da sua barba. Vai tudo embora. É caro, custa tudo. A relação é com o absoluto. Então o absoluto vai te obrigar a renunciar a tudo. E ele não vai aceitar menos do que isso. O absoluto não aceita menos que isso. Você que tem participado da igreja e você acha que você pode andar com Deus, dividindo a sua lealdade entre Deus e outra coisa, o diabo te enganou. Aliás, você se enganou. Você se enganou. Não pense que isso vai funcionar, porque não vai. A relação com Deus tem que ser assim, absoluta. Todas as coisas têm que ser renunciadas. Filipenses 3, encontra Paulo dizendo isso, só que dizendo isso de uma forma positiva. Mas às vezes a gente não pensa que essa forma positiva tem uma implicação negativa. Mas ouçam o que Paulo diz. O que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então Jesus fala, se você não aborrecer pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs e tudo mais, não pode ser meu discípulo. E Paulo seria até mais radical. Paulo diria assim, olha, se você comparar com a sublimidade do conhecimento de Cristo, as outras coisas têm o valor do esterco, não vale nada. Isso é uma afirmação ousada, que se não torna Paulo um assassino, como Abraão, nosso amigo Abraão, certamente tornam Paulo alguém bastante mal educado. Porque Paulo chega para os amigos judeus e fala, olha, tudo isso que vocês acham tão importante, para mim, perto de Jesus é um monte de merda. É isso que Paulo diz aqui, no grego é esterco mesmo, que ele fala, como diz essa tradução. É difícil fazer esse exercício, você se levantar de manhã e sair para trabalhar, naquele trabalho que você gosta tanto de realizar, e você olha aquele trabalho e fala assim, mas eu não posso me esquecer que isso aqui é um monte de esterco. É difícil, né? Pensar desse jeito. E falar isso, então. Tem que ser uma pessoa muito de mal com a vida, muito infeliz, muito chata, né? Mal amada, para ficar dizendo que as coisas são esterco por aí, não é? Então, vejam só, mas isso ainda parece menos do que o que Abraão tem que fazer. Abraão tem que matar o filho dele. Do ponto de vista do mundo, é como um assassino, um criminoso. Então vejam, gente, e eu não estou embelezando, ou tentando embelezar esse aspecto da verdade. Deus é absoluto e a relação com Ele é absoluta. Essa relação exige submissão perfeita e resignação infinita. É preciso perder todas as coisas e considerá-las todas como refúgio, por causa de Cristo. Então, é assim. A divindade é assim. Se você se aproximar do tema da religião e evitar isso, você está se enganando. Se você pensar que você está andando com Deus e você disser não a esse chamado, você está se enganando. É verdade que a gente pode passar a vida toda envolvido com a religião e se enganar. E, como diz o Paulo em 1 Coríntios, apesar de eu consultar minha consciência e não encontrar falta, então diz o Paulo assim em 1 Coríntios 4, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então, até onde eu sei, eu estou fazendo isso, mas eu não sei de mim como Deus sabe de mim. Agora, o que você não pode fazer é achar que, se realmente você sabe que Deus para você
uma carta na manga, então você não precisa se iludir a respeito disso. Você está de fora. Você saiu do pacto. Você não está no caminho de Abraão. O único jeito de ter o Deus de Abraão é ter do jeito que Abraão teve. Não tem outro jeito de ter o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, senão seguindo o caminho de Abraão, Isaque e Jacó. Diz Paulo em Efésios capítulo 4 que nós somos os que andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai. Então esse é o caminho. Se você não seguir esse caminho, você vai para outro lugar. Mesmo que você fale de Deus, de Jesus, você vai na igreja, você está indo para outro lugar. Você não está indo para o mesmo lugar que Abraão está indo, que é a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Isso é chamado por Jesus, no Novo Testamento, de o caminho estreito. Esse é o nome que Jesus deu. O caminho estreito. Se você não andar pelo caminho estreito, que conduz à vida, você andará pelo caminho largo, que conduz à perdição. Então é importante perguntar isso. Eu calculei o custo. Quando eu me aproximei da religião, será que eu calculei o custo? Jesus diz isso, fala, olha, conversão é uma coisa racional. Não é que você vai no culto, fica emocionado, porque a música é muito bonita, aí alguém manda você levantar a mão, você levanta e aceitou Jesus. Já aceitou Jesus? Aceitei! Há 2 anos atrás eu fui numa igreja, foi tão bonito, aí eu aceitei Jesus no final. Foi só isso que você fez? Então você não aceitou Jesus, não. Posso dizer isso para você com toda a franqueza. O que você fez? Botou um copo em cima da TV e fez uma oração e pediu para Deus abençoar a sua vida e você aceitou Jesus? Bom, pode ser que você fez mais no coração do que você fez com as palavras. Pode ser, isso acontece. Às vezes o que está acontecendo vai além do que a gente consegue dizer. Então eu não estou dizendo que você tem que dizer as palavras certas, que você tem que participar do rito correto. Não é isso. Mas uma coisa eu posso dizer, é que Jesus espera que você faça isso racionalmente. E fazer isso racionalmente significa que você tem que sentar com a sua calculadora na mesa da sua sala e fazer as contas. E se você está querendo andar mais ou menos com Jesus, pare de se enganar, porque isso não funciona. Isso não serve. A relação com o absoluto tem que ser absoluta. Agora a gente tem uma outra coisa igualmente assustadora. Capítulo 22, verso 1. Depois dessas coisas sucedeu que Deus provou a Abraão. Os irmãos conseguem pensar o quão terrível é isso? Que Deus faça experimentos com você. Que Deus faça testes com você. É ou não é assustador? Que exista um poder sobrenatural, infinito, que faz uma prova com você, que te coloca numa situação, que arma para você uma sinuca de bico. Sim, e a religião é um consolo para as pessoas não sofrerem tanto. É o que dizem algumas pessoas por aí. Deus faz testes, Deus te põe numa situação, e você tem que responder a essa situação, e você é virado do avesso nessa situação. O que está dentro de você sai para fora, e isso te deixa com muita raiva. Que você seja exposto, as suas misérias são expostas, as coisas não acontecem como você gostaria. E o que você quer? Você quer brandir o seu braço aí contra Deus e amaldiçoar o dia que você nasceu. Antes não nascer do que passar por isso. Antes ficar lá no Egito comendo alho e cebola do que vir cair nesse deserto aqui para comer maná, só maná. Pão de maná, sopa de maná,
churrasco de maná, hambúrguer de maná, não muda. E deserto, sol na cachola, e maná todo dia. Qualquer um morre de enjoo, né? Aí o povo falou, quero ir embora, quero voltar, vamos embora para o Egito. As cebolas e os alhos do Egito são melhores. E é assim. E Deus não sabia que o povo ia passar esse aperto? Que o povo ia ficar bravo? Ia querer mandar Deus para aquele lugar? Sabia? Deus sabia disso. Mas de acordo com Deuteronômio, Deus fez isso. Deus fez o povo passar, né? Atravessar aquele deserto, ter fome, peregrinar todos aqueles anos, diz o texto de Deuteronômio, acho que é capítulo 6 em diante, ou 4 em diante, para fazer saber o que havia no seu coração, se eles guardariam ou não os seus mandamentos. Isso é o que está lá em Deuteronômio. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te alimentou com maná que nem seus pais, nem os pais de seus pais conheciam, ou filhos dos seus pais conheciam. Mas para isso, para te provar, te humilhar e te fazer saber o que estava no seu coração. Então Deus faz isso. Deus é absoluto e Deus vai te testar. O que isso significa? Que você vai encontrar Deus. Quando você encontra Deus? Eu não sei quem se lembra de quem assistiu a Árvore da Vida, no momento em que os jovens, as crianças estão ali, a família numa igreja, e o padre faz um sermão, e ele faz um sermão sobre Jó muito interessante, muito interessante. Quem é que encontra Deus? Encontra Deus, sim, Moisés, que viu Deus pelas costas, ainda que não tenha visto sua face. Também os fariseus encontraram Deus. Bom, isso não está no filme. Mas o que está no filme? Aquele que vê a Deus porque Deus, na provação e na dor, lhe vira as costas, também esse não se encontrou com Deus? Talvez você tenha pensado assim, não, eu queria ter visto Deus, eu não vi Deus. Viu sim. Deus apareceu para você naquele teste em que você tinha que ter fé ou não, e você teve ou não. Talvez não tenham aparecido querubins, serafins, o céu não tenha se aberto no torvelinho, como os filmes de ficção científica, né, atuais. Tem até um agora do arrebatamento chegando aí, que a qualidade dos efeitos especiais, assim, bem convincente. Mas eu acho que, não sei se dá para superar a Marvel. Então, o que você queria ver de sobrenatural, assiste a Marvel que você vai ver lá. Agora, você quer a realidade? Semana passada, quando você passou por aquele teste, em que você tinha que ser uma pessoa autêntica e manter a fé e a esperança em Deus. Então, vendo ou não a Deus, Ele estava lá. Sabendo você disso ou não, você se encontrou com Ele, porque Ele te provou. Isso é aterrorizante. Que Deus esteja nos provando, que Deus esteja observando de perto, mais do que observando de perto, que Deus esteja nos lançando em situações que vão nos virar do avesso, como eu disse, e expor o que está dentro de nós. Complicado esse Deus, né? Complicado. Nem parece Deus mesmo, parece uma outra coisa. Mas é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de Jesus. Então esse Deus testa os homens. Irmãos, eu queria destacar, e eu sei que a forma que eu coloquei foi um pouco sombria, até esse momento, mas eu queria destacar o seguinte, e isso é importante para a gente compreender qual é a resposta que Abraão vai apresentar logo depois. É importante a gente ter em mente a seriedade do que a religião bíblica significa. Porque é nesse contexto que nós vamos entender o que a graça de Deus significa. Porque o que o texto diz logo depois, nós temos aí no capítulo 22,
Veja aí na sua Bíblia, versículo 7 em diante. Capítulo 22. O Isaac perguntou para Abraão, seu pai, fez uma pergunta, e aí? Cadê o holocausto? Então, olha a resposta de Abraão. Meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. Olha só, gente, parece que Abraão sabia alguma coisa que a gente não sabia. Ou pelo menos que a descrição que eu fiz até agora não parecia mostrar. O que é que Abraão sabia? É que onde a gente olha para esse Deus e pensa, esse é um tirano onipotente que quer fazer miserável a vida de Abraão. Mas o que Abraão diz é surpreendente. Deus proverá. Deus proverá. Mas de onde Abraão tirou isso? Com certeza das suas experiências, da sua jornada. Mas não é um grande paradoxo que Abraão mantenha a sua fé em um Deus que está a ponto de torná-lo um assassino, o assassino do seu próprio filho. E ele continua crendo. Então, realmente, existe um teste aqui, mas a gente começa a entender o que é o teste. O teste não é meramente um teste de devoção. Não se trata de um teste para saber se você vai escolher entre Deus ou entre o seu filho. Porque é a impressão imediata. E, de fato, Deus diz depois, não me negaste o teu único filho. É isso que Deus diz. Mas o que é que capacitou Abraão a não negar o seu próprio filho? Uma convicção sobre Deus que no Novo Testamento se chama graça. De algum modo, Abraão viu por trás das trevas do absoluto que existia uma luz. Existia por trás daquele vento gelado, daquela exigência absoluta, de um sacrifício, de uma perda de todas as coisas, por trás dessa névoa gelada, Abraão viu um fogo. Ele enxergou alguma coisa. O que é que Abraão diz? Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Vejam que coisa! Abraão sabia que haveria um cordeiro. Mas Deus não tinha mandado Abraão oferecer o seu filho? De que bolso Abraão tirou esse cordeiro? De que cartola Abraão tirou esse cordeiro? Se Deus mandou ele entregar o filho, é porque Abraão sabia, como o Novo Testamento ensina, que a misericórdia triunfa do juízo. Ele sabia que por trás desse paradoxo do tempo, da história, de que Deus exige coisas que fazem com que ele pareça um demônio, ele sabe que Deus é amor. Ele sabe que Deus não é simplesmente um poder absoluto e arbitrário. Então Deus exige, sim, uma devoção absoluta. Mas esse Deus que exige a devoção absoluta é absolutamente bom. E o mistério é um mistério dentro do tempo. O mistério está na história. O mistério é que esse Deus seja absolutamente bom, muito embora não se pareça assim agora. Não parece. O momento, o presente que eu estou vivendo não me diz isso. O que ele me diz é que tem um tirano me oprimindo, um tirano cósmico me oprimindo. Não existe um tirano cósmico te oprimindo. Existe, na verdade, um pai te desmamando do tempo para você poder se conectar com o eterno. E vai doer o desmame, mas ele vai fazer isso. Para que você, de fato, se liberte do finito, que você se liberte do temporal, para que você se conecte com
o eterno. Porque só aquilo que se conecta com o eterno pode durar para sempre. Porque Deus te ama, Deus quer que você dure para sempre. Mas se você abraçar esse Titanic, que é a história do homem, você vai afundar. Se você se abraçar e se aprisionar ao que é temporal, você vai desaparecer. Então Deus vai te arrancar do temporal. E Ele vai fazer isso. Ele vai te desmamar do finito. Vai te fazer, mesmo que pareça muito doloroso, amá-lo acima de todas as coisas. Mas quando você o ama acima de todas as coisas, você está ganhando o eterno. Você está se ligando à fonte de todas as coisas, ao amor original que criou o mundo, que fez o universo. Tem sim uma chama por trás dessa névoa gelada, mas agora não parece, e esse é o caminho da fé. Por isso que a gente tem que aprender com Abraão. Porque a fé é necessária para você trilhar esse caminho, para você enfrentar as exigências de resignação infinita que Deus coloca diante de você agora. Você tem que crer, e é assim que Paulo fala em Filipenses, que ele deixou todas as coisas e sofreu a perda de todas as coisas. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor. É somente na compreensão de quem Deus é, e de que Deus é amor, de que Deus é fiel, é que você vai ser de fato capaz de dar esse passo. Agora as Escrituras dizem mais a respeito disso, porque de repente você pode aceitar essa resignação de tudo. Tá bom, entendi, eu quero o eterno, eu quero viver para sempre com Deus, eu quero mergulhar na comunhão da Trindade, então eu aceito que eu preciso perder esse mundo. E aí você pode se resignar nesse sentido. E de fato existe esse momento de uma resignação absoluta, de você entregar tudo que é temporal. Mas isso poderia ser uma desistência. Poderia ser também uma forma de você não sofrer. Abraão não podia ter feito isso? Ele podia ter pensado, então eu renuncio a Isaac. Eu não quero mais Isaac. Eu não vou mais amar Isaac. Eu não vou mais sentir a falta de Isaac. Não quero saber. Não quero saber dessa promessa, não quero saber desse filho, não quero saber desse corpo, não quero saber dessa história, não quero saber desse planeta, não quero saber. Mas qual seria a diferença entre isso e um suicida? Porque, de fato, a devoção absoluta poderia ser interpretada como mera apatia absoluta. Em outras palavras, Abraão seria um deprimido. Não quero saber do mundo, só quero dormir e morrer. Quero ir embora. Será que é isso que a fé ensina? Que você abandona todas as coisas para ganhar a Cristo, e isso significa uma apatia doentia, uma recusa do mundo, da história, do tempo, do prazer, do outro, do amor. Aí você para de amar para não sofrer, né? E seria também fácil, muito mais fácil do que Abraão fez. Porque, irmãos, Abraão abre mão de todas as coisas nessa resignação infinita e ama a Deus acima de todas as coisas, mas ele continua tendo esperança. Deus proverá um cordeiro. E tem algo absolutamente chocante no nosso texto, no capítulo 22, versículo 5. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento e o moço, iremos lá e depois de adorar voltaremos. O que é isso? Negação? Loucura? É loucura. Não é isso? É como uma pessoa que perde um ente querido e se desequilibra e não aceita. Levanta de manhã para fazer café para ele. É isso então? Abraão estava louco? Além de psicopata, ele era louco? Não, irmãos. O que acontece é que Abraão abre mão de tudo que é temporal por causa do eterno, sem dúvida. Mas ele não abre mão de uma confiança absoluta no eterno. E o que significa uma confiança absoluta no eterno? Ora, o eterno sabe que eu sou temporal.
Então, se eu confio absolutamente no eterno, o que isso significa? Que o eterno sustentará o temporal. Então, eu abro mão de todas as coisas, mas continuo amando todas as coisas. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 17. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será chamada a tua descendência, será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Por isso, gente, Abraão não é um budista. Porque Abraão podia ter sido um budista que abre mão de todas as coisas e nega a própria individualidade por causa do eterno. Mas não. Abraão continua esperando em Deus a redenção de todas as coisas, a redenção do mundo. Então, se Deus vai levar Isaque, mas Deus prometeu a bênção para todas as nações por meio de Isaque, conclusão, Deus ressuscitará Isaque. E nós voltaremos depois de adorar. Ele não disse tudo. Nós faremos o sacrifício, Isaque vai morrer, tudo que é temporal vai acabar, mas tudo vai começar de novo. Porque quando você abre mão das coisas temporais pelo eterno, você herda não somente o eterno, mas de volta todo o temporal. Os mansos herdarão a terra. Não é isso que Jesus ensinou? Por isso Abraão, gente, é o pai da fé, porque é assim que a gente se aproxima da graça de Deus. Em nenhum momento nós estamos dizendo aqui que Abraão é um herói. Porque você pode pensar, poxa, Abraão é o cara, né? Abraão, como é que ele deu conta de fazer isso? Mas, gente, não se tratava meramente aqui de Abraão. Se tratava de quem Deus é. O que sustentou Abraão não foi exatamente um heroísmo pessoal, um vigor pessoal, mas a compreensão, e isso exige revelação, sim, de que o Deus que está nos testando hoje é o Deus que fez promessas. E a gente vai ficar de pé até essas promessas serem cumpridas. E isso é o caminho da fé. Isso significa que elas vão ser cumpridas na nossa agenda, no nosso horário, ou do jeito que a gente quer? Não. E esse é um grande paradoxo mesmo da fé. É que você precisa abrir mão de todas as coisas por causa do amor a Deus. Mas se você abrir mão de todas as coisas, você terá de volta com Ele todas as coisas. Como diz Jesus, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas ainda assim a gente pode dizer que Abraão é um herói para nós, é um herói diferente. Não tem nada a ver com Aquiles, com Sócrates. Se bem que existem alguns heróis da Marvel que eles estão usando Jesus como exemplo. Mas todos esses heróis, até mesmo os heróis da Marvel, eles não passam de pessoas moralmente muito boas. Mas o chamado que Abraão apresenta é muito mais do que você ser alguém certinho, moralmente bom. Pelo contrário, muitas vezes, andar com Deus vai te fazer moralmente questionável, politicamente fracassado, socialmente excluído, até mesmo incompreensível, porque o comportamento de Abraão é incompreensível. Mas esse é o caminho em que acontece a síntese no seu coração do eterno com o temporal. É quando você perde tudo por causa dele, mas em fé você espera tudo dele. Então Abraão é um exemplo para nós. Eu quero terminar com uma citação aqui do Kierkegaard.
Nada será perdido dos que foram grandes, cada um a seu modo e segundo a grandeza do objeto que amou. Porque aquele que amou a si próprio foi grande pela sua pessoa. Quem amou a outrem foi grande dando-se, mas o que amou a Deus foi o maior de todos. Vamos orar.